Boa noite, a paz e a graça a todos. Amém. Glória a Deus. Olha que amém. Hoje passei que tem Ramon tá na igreja hoje. Hoje Ramon, passei que Ramon tá na igreja hoje. A galera hoje chegou junto. Esse amém aí hoje foi. Mas tá falando um Ramonzinho pequeno. Daí é o caladão, esse Ramon aí é calado. Esse passarinho não canta muito não, é por isso que ninguém bota na gaiola. Ai, Jesus. Deixa eu. Desconectou. Conecta aí. Pronto. Deixa eu. Pronto. Glória a Deus. Deus é bom. Domingo. Quem meditou na palavra que foi pregada domingo? Muita gente precisava ouvir aquela mensagem. Até eu. Começou de mim, né? Quando o papai falou comigo, eu tive que escrever ela. Você está pensando que é brincadeira? O primeiro a apanhar é eu, cara. O primeiro a apanhar é eu. O primeiro a apanhar. Tem uma parte ali, aquela mensagem, eu queria fazer a lembrança a vocês hoje, antes de eu começar a orar. 2 tópicos ali que foi pregado e não pode passar despercebido. A pessoa que não é habitada pelo Espírito Santo, ela se torna um covil de demônios. O diabo tem acesso. Entra e sai a hora que bem quer. Não esqueça disso. E o segundo é, Deus poderia ter mandado os anjos para fazer a função do Espírito Santo, para realizar tudo que a gente tem hoje, abençoar a gente em relação ao trabalho, nos guiar, nos conduzir. Eles fariam um trabalho bem feito. Deus nunca mandou um anjo fazer um trabalho e eles faziam mal feito. Eles executaram um trabalho bem feito. Todas as vezes que eles vieram na terra numa missão, eles fizeram com perfeição. Desde de lá de Sodoma e Gomorra, eles fizeram com perfeição. Mas Deus, Ele não fez isso. Ele se deu a si mesmo. Ele enviou a si mesmo. Ele veio pessoalmente fazer. Veio habitar na gente pessoalmente. É isso que a gente precisa lembrar. Deus, Ele não tem repulsa do ser humano. Ele ama o ser humano. Se Ele pudesse, estava juntinho do ser humano. Se Ele pudesse, Ele vivia dentro do ser humano. O ser humano é que não deixa, não quer, rejeita. Coisa que Deus mais quer é habitar na gente. Coisa que Deus mais quer é estar juntinho da gente. O tempo todo. O tempo todo. Começa lá no princípio, quando Ele criou o paraíso e colocou Adão lá. Eu sempre falo isso. Quem descia para ver quem? Deus, Ele descia do céu e ia ver o homem. Não era o homem que buscava Deus, Deus que buscava o homem. Deus gosta tanto do homem, do ser humano, que Ele queria estar perto. Mas o que separa Deus do ser humano? Jeremias diz: é o pecado da gente que separa Deus da gente. A gente no estado de santidade, Deus está bem pertinho do lado da gente. Aí eu vou dizer para você: você quer ter o Espírito Santo na sua vida? Lute contra o pecado. Lute para não pecar. Obedeça a Deus. Tenha uma consciência limpa. Se Deus lhe repreender, aceite a repreensão. Se Deus lhe abraçar, abrace Deus. Tudo o que Deus quiser, queira. O que Deus quer, você queira. Se Ele falar não vai, não vai. Não faz, não faz. Ah, pastor, mas vai doer. As coisas que Deus pede às vezes é difícil fazer, mas é necessário. Quem sabe sou eu. Tanta coisa que eu faço que eu não queria fazer. Paulo diz: o que eu queria fazer eu não faço. Tanta coisa que eu não queria fazer. Deus pede para fazer, eu não queria fazer não. Mas eu faço porque é bom para mim. Eu sei que vai doer, mas é bom para mim. Tomo decisões que às vezes me dói na alma. Mas lá na frente, eu sei. Lá na frente, aí eu vejo a recompensa. Agora, todas as vezes que eu tomei a rédea da minha vida, eu quebrei a cara. Eu faço uma oração, eu vou confessar para vocês, que é até engraçado, vocês vão dar risada. Eu falo com Deus assim: digo, Deus, dirige a minha vida, porque eu sou um motorista barbeiro, não sei dirigir a minha vida. Se o Senhor me der a direção, eu vou bater no poste. Eu vou me emborrachar no poste, eu não sei dirigir a minha vida. O meu carro eu pego e saio, e dirijo, mas a minha vida é o Senhor que dirige, porque eu não sei. Eu vou de carona. Eu tenho vezes as minhas orações, é porque aí é coisa particular. Mas eu passei doido. Eu orei a Deus, eu converso com Deus, passei um maluco. É cada coisa que eu falo, é cada loucura
que eu falo com Deus. Eu converso com Deus como se fosse conversando com um parceiro. Aí eu chego para Deus, o senhor não está brincando comigo, não, o senhor está me apertando, viu? Aí, faço isso não, senhor, o senhor está, viu? Esse negócio foi bom não, que você aprontou para mim não, viu? Aí eu falo mesmo, orando, eu falo, o senhor aprontou uma para mim, o senhor me deixou numa situação difícil, viu? E é essa oração que Deus quer, porque é sincera, sai do coração, você está falando o que sente. Então, quando eu digo que eu sei quem habita em mim, é porque eu sinto a presença de Deus. Por mais errado que eu seja, por mais pecador que eu seja, eu luto todo dia contra o meu pecado. Às vezes eu sou duro com as pessoas porque eu não aceito as palavras que as pessoas querem me dar, porque quando eu analiso a palavra, sutilmente é uma palavra que vai me botar para baixo. A pessoa chega para mim, pastor, isso e aquilo. Aí você, não. Por quê? Porque você já teve uma ordem primária, a ordem de Deus. Qual é a ordem de Deus? Não peca, não faz, não vai. Pronto, acabou. Aí você vai ter o Espírito Santo lhe controlando, lhe guiando. Essa semana eu perdi a paciência com uma pessoa, perdi mesmo. Tive que falar brigando com a pessoa. Falei brigando porque a pessoa é com a mente cauterizada, não consegue entender nada que se fala. Você fala A, ela pensa B. Você fala C, ela pensa D. Você está dizendo, mas está escrito, homem, está escrito. É eu, não é Deus que está dizendo. Mas não sei, é Deus que está falando, rapaz. Não é eu, não, está escrito, lê aí. Não sei o que, então tá bom, faça a sua vontade. Agora depois não me responsabilizo. Não me chame de pastor não, que eu não sou seu pastor, você não me obedece. Se a pessoa se põe debaixo da autoridade de alguém, ela tem que obedecer, submeter. Você está dando conselho, a pessoa não quer ouvir, quebre a cara. Deus é assim. Você já agiu, haja com as pessoas como Deus age com você. Aprenda a não ter sentimento nessa parte. Haja com as pessoas do jeito que Deus age com você. Você quer ver uma coisa? Aborreça a Deus para ver se Deus te abençoa. Aborreça Ele, Ele vai te amar, mas Ele não vai te abençoar. Peque para você ver se Deus não vai punir você. A gente quer ser mais bonzinho do que Deus. A gente quer ser bonzinho. A gente erra, Deus, tome. Vai pagar as consequências do seu erro. Você acerta, Deus abençoa. Mas a pessoa erra com a gente e a gente quer ficar passando a mão na cabeça. Deixa o cara quebrar a cara, deixa a pessoa quebrar a cara. Deixa lá, faz o que Deus faz, Deus vira as costas. Deus fica assim, olhando, deixa ele se esborrachar. Você quer andar com sua própria perna? Você não quer fazer a sua vontade? Faça. Deus fala, faça, fica só de camarote olhando. Toda vez foi assim, com todas as pessoas da Bíblia, que resolveu viver a sua própria vida. A palavra do filho pródigo já ensina isso. O filho fez o quê? Me dá minha herança que eu vou embora. Vou curtir a minha vida. O pai pegou lá e deu. Disse que não ia dar? Não, tome. Ele gastou tudo, curtiu tudo, depois desejou comer a ração dos porcos. Nessa hora não tinha amigo, não tinha ninguém. Acabou o dinheiro, acabou o amor. Aí ele, rapaz, lá na casa do meu pai tem comida à vontade, aqui eu estou desejando comer a ração dos porcos. O que o pai estava fazendo? O pai estava fazendo o quê? Jogando praga? Não, deixou ele quebrar a cara e ficou sentado esperando. Estava lá esperando, porque ele disse, vai quebrar a cara e vai vir me pedir socorro. Deus é assim, Deus fala, ele vai quebrar a cara e depois vai me pedir socorro, todo quebrado, todo moído. É desse jeito. E a gente quer ser bonzinho, a gente quer ir atrás, quer ficar lá, bem, faz isso. Esqueça. Haja com as pessoas como Deus age com você. As pessoas dizem, pastor, não tem sentimento. Eu ajo como Deus age comigo. Quando eu erro, Deus me pune. Quando eu acerto, Deus me abençoa. Desse jeito. É desse jeito aí. Dessa maneira. Eu sou criticado no meu trabalho. Lá no meu trabalho é meu trabalho. Lá eu sou profissional, eu vivo do meu trabalho, do meu suor. Aí tem gente que quer confundir as coisas. Aí chega lá querendo, porque é crente, é para me abençoar aí. Eu peço a Deus para lhe abençoar. Se Deus falar comigo para lhe abençoar, eu lhe abençoo. Vai orar lá. Aí eu deixo 0,800. Porque quando eu compro, eu pago, irmão. Quando eu compro, quando eu vou lá no supermercado fazer minha feira, eu passo no caixa, meu passaizinho, vai vir a fatura. Eu pago. A Coelba vem a conta de eu pago. A água eu pago.
Se eu quiser que a Coelba não me cobre, eu vou orar a Deus e Deus não vai ser injusto. A Coelba me forneceu energia e Deus é justo, vai fazer, eu tenho que pagar. A pessoa, você trabalhou para alguém, receba. Você usou o serviço de alguém, pague. Deus é justiça. Ele lhe ama, mas é justo. Você errou, você vai pagar. Você acertou, você vai receber. Desse jeito. Então não tenha pena das pessoas, não. Haja com as pessoas como Deus age com você. Não está procedendo bem com você? Deixa quebrar a cara. Deixa quebrar a cara. Deixa se espatifar. Siga seu curso. Faça as suas coisas. Agrade a Deus. É dessa maneira. Amém? Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Eu estou assim, aí tem muita gente que não vai me entender. Não vai me entender. Eu estou sofrendo. Esse ano que vai chegar, ano que vem vai ter problema na minha vida, um bocado. Todo ano de eleição eu tenho problemas. Eu tenho problemas, todo ano. A pressão. Essa porta aqui não abre para político nenhum. Não vai abrir para político nenhum. Não vai. E o meu voto é meu. Você vota quem você quiser. Amém, gente? Amém. Você pode votar em quem você quiser. Eu não vou orientar você. Eu tenho que orientar por causa de princípio, de A, de B, Não, você quem sabe. Você que vai votar em quem você quiser. O título é seu. Não foi Deus que deu seu título, não. Foi você que chegou lá para o governo e tirou. Você é cidadão hoje. Você é cidadão. Você vê se for bom para você, você vota. Se não for bom, pastor, deixa eu ir lá dar uma palavra. Vou orar pelo político na igreja. Não vem pedir oração na eleição aqui, eu não dou, não. Vem meu. Passou no todo, não piso o pé na igreja, na eleição que eu vim aqui pedir para eu orar por ele. Um cara de pastor bestalhado. O político passa 4 anos, não pisa o pé numa igreja. Quando é no dia da eleição, perto da eleição, ele vai lá pedir uma oração para o pastor. Aí que treta. O pastor orar, o pastor orando, o político está dizendo, voto nele. Em cima de quem? De cristiano. Aqui não tem nem esquerda nem direita aqui. Eu voto em quem eu quiser. Você vota em quem você quiser. Amém? Amém. E se alguém chegar lá e dizer para você, você é crente, tem que votar em fulano de tal. O voto é meu, irmão, e é secreto. Entendeu? Não vai votar de cabresto, não. E sendo, eu tô, você entender, porque senão você vai pagar as consequências. Vai pagar as consequências do seu erro, porque você pegou seu voto e deu porque alguém, não. Mesma coisa. Se o pastor não proceder bem, se você pegar um pastor adulterando, roubando, mentindo, vai embora. Vai embora. Se esse pastor aqui, você pegar ele ali com a mulher na esquina, ou roubando, enganando as pessoas, pastor, tchau, viu? Deus abençoe o senhor, viu? Fique não. Porque eu sou primeiro, eu tenho que cumprir o que eu prego. Amém? Amém. O seu pastor tem que ser homem de caráter, para quando você chegar a defender a igreja, você dizer, o meu pastor é homem de Deus. Até o presente momento ele tem sido homem de Deus. Me mostre um erro do meu pastor. Pronto. Desvio de caráter. Pronto. Acabou. Eu fico triste quando eu vejo a ovelha defendendo, tentando defender um pastor que não pode se defender. Eu fico triste quando eu vejo uma pessoa tentando defender um pastor adúltero, um pastor ladrão. Eu fico tentando. Eu fico triste. Porque ele está passando vergonha. Está passando vergonha. É melhor dizer, eu gosto dele ladrão assim mesmo, eu gosto desse jeito. Amém? Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por estar aqui na tua presença, nesse dia de terça-feira, primeiramente para te adorar, Senhor, para expor a tua palavra nesse lugar, para te agradecer pela minha vida, pela vida do teu povo, e depois para pedir pela minha família, pela família do teu povo. Eu sempre digo para as pessoas, a gente orando já é difícil, imagine se a gente não orar pela família. Pai, em nome do Senhor Jesus, abre o entendimento das pessoas para que eles possam olhar para a família e ver que eles são responsáveis por ela, que é necessário que eles abram o coração e orem por cada um deles. Pai, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra de hoje, que retrata a gratidão, retrata, Senhor, a alegria, retrata, Senhor, a compaixão e a misericórdia, retrata, Senhor, a caridade, possa penetrar no nosso coração e nós possamos, ó Deus, ser edificados cada dia, entendendo que o Senhor reina em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém?
Marcos capítulo 8, fala da multiplicação de pães. Pouco tempo depois, ajuntou-se outra vez uma grande multidão. Com eles não tinha nada para comer. Jesus chamou os discípulos e disse: estou com pena desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, eles vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns vieram de longe. Os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? Quantos pães você tem? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e entregou aos discípulos, e eles distribuíram ao povo. Eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos distribuíssem. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. E as pessoas que comeram eram mais ou menos 4.000. Jesus mandou o povo embora e logo depois subiu no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Amém? A gente leu aqui um texto que muita gente negligencia algumas passagens dentro desse texto. Eu presto muita atenção no que eu leio, apesar que eu sou um pouquinho fraco em português, sempre fui, mas eu sou muito observador. Jesus estava caminhando com uma multidão, ou seja, uma multidão atrás de Jesus, em busca de quê? De milagres. Uma multidão estava em busca de milagres e acompanhava Jesus aonde Jesus ia. Eram pessoas doentes, pessoas endemoniadas, pessoas paralíticas, que estavam buscando a cura, e outros que receberam uma bênção e queriam seguir Jesus pela palavra que Jesus pregava. E aí Jesus precisava atravessar o lago, ir para outra região, e só que Jesus precisava despedir esse povo. E Jesus ficou com pena, se compadeceu do povo, porque há 3 dias esse povo caminhava com Jesus, e ele não tinha mais nada para dar para comer para esse povo. Repare que tinha 7 pães. Jesus perguntou: os discípulos, tem 7 pães, Senhor? Aí Jesus pega e pede esses 7 pães. E Jesus faz o que com esses pães? Jesus abençoa, agradece, dá graças a Deus pelos pães. Olha o que Jesus faz. Jesus dá graças a Deus pelos pães. Tem um ditado popular que diz: o pouco com Deus é muito. Não está escrito, mas dentro desse texto dá para entender que o pouco com Deus sempre será muito. Sempre será muito pouco com Deus. Jesus pega 7 pães e tem aproximadamente 4.000 pessoas. Dá para alimentar todo mundo? Não dava. Não dava para alimentar todo mundo. Mas Jesus pega o pouquinho que tem e diz: Senhor, obrigado, graças te dou. Abençoa e manda partir. E eles tinham também 3 peixinhos. Jesus faz a mesma coisa com os peixes. E Jesus agradece pelo pouco que recebeu daquele pessoal, dos discípulos. Isso se chama gratidão. Ser grato pelo pouco. E sabe como é que a gente consegue ser grato pelo pouco? É quando a gente olha para trás e vê da onde a gente saiu. Só consegue ser grato quem olha para trás e vê da onde saiu. Todo mundo que olha para trás e vê a trajetória da vida, quando ela está com Jesus, tudo que Jesus faz, por mínimo que seja, ela agradece, porque ela olha para trás e diz: eu não tinha nada, eu era pobre, miserável, nu, pecador, um desprovido.
eu não tinha o Senhor que me alimenta. Aquela multidão que seguia Jesus, outrora, parecia ovelha sem pastor. Certa feita, Jesus curou um bocado de gente. E Jesus, com pena do povo, disse para os discípulos: esse povo parece ovelha sem, porque não tinha quem cuidasse deles. Eles acompanhavam alguns líderes que nunca fizeram nada por aquele povo. O povo andava com fome, doente, sofrendo, padecendo, e não fazia nada por aquele povo, nada. Aí Jesus chega curando, libertando, transformando vida e ainda alimentando com pão. Aí Jesus, ele mostra para as pessoas o quanto elas são carentes de Deus. E quando a gente olha para trás, a gente diz assim: poxa, eu não era nada. Ah, mas eu tinha uma casa boa, mas era infeliz. Tanto é que a pessoa que vivia numa vida regalada, no luxo, está numa igreja hoje buscando Jesus e às vezes sem posses. Por quê? Porque escolheu viver um pouco com Deus, mais feliz, do que ter muito lá fora e ser um infeliz, como muitos aí. Todo dia um se suicida, todo dia um briga, quanto mais tem, mais quer. É uma guerra. Porque Tiago vai dizer de onde vêm as cobiças? Dos próprios desejos. Quem se contenta com o que Deus dá é feliz. Quem se contenta com o que Deus dá sempre será feliz. E só consegue olhar isso quem olha para trás. Não é olhar para a vida mundana, é olhar para de onde veio. Lembra de onde tu saíste. Eu já passei necessidade. E aí quando tem um ovo só para comer em casa, eu olho e digo: eu lembro que eu já virei lata do lixo para comer. Falo isso com dentro da acredita. Ainda bem que o Marivaldo está aqui. Ainda bem que tem testemunha que a gente catava lixo para comer. Na Marechal, no centro de abastecimento, na Santista, lá na Rua de Aurora, aqueles ovos que a gente pegava nas placas, eu olhava na luz para poder estar lá. E quando tinha um com salmonela dentro, o negócio pegava, fedia tudo. Tinha que botar cheio de cebola na caçarola para tirar o cheiro. Aí eu olho: mas eu tenho um ovo bom para comer em casa. É um ovo, mas eu tenho um. Não foi do lixo não, eu tenho. E aí eu sou feliz. Aí quando só tem em casa, tem lá um pãozinho. Às vezes não tem manteiga, acabou a manteiga, não deu para comprar. Não tive tempo de ir no supermercado pegar. E às vezes eu olho para lá, o supermercado já fechou ali, 8 horas já bateu. Aí eu digo: agora deu ruim, vou comer pão seco. Mas eu lembro que eu não tenho uma manteiga para comer, porque não foi porque não deu para comprar. Eu tenho dinheiro no bolso. E eu digo: mas rapaz, antigamente quantas vezes eu comi pão seco? E pão dormido seco, aqueles que o pessoal dava da padaria, da matriz, que passava, tinha virado torrada. Aí o pessoal via a gente lá: toma para tu, dá um saco de pão seco, a gente levava para casa. E a gente... Aí tem muita gente que diz para mim: pastor, o senhor se veste parecendo doido para trabalhar. Eu digo: a maioria das roupas que eu visto velha é roupa de bazar. A Maria traz para a gente. Por isso que a Maria dá roupa para eu vestir lá, usada do pessoal, eu visto. Sabe por quê? Porque eu já vesti muita roupa rasgada que os patrões da minha avó me davam. Eu olho para trás: ô pastor, está pegando miséria? Não, estou dizendo que a gente não precisa viver assim, mas não rejeite nada que Deus te dá. Agradeça pelo que você tem. A gratidão faz a gente ser bem-aventurado. Tudo que Deus abençoa é multiplicado. Aqui está a prova. Jesus abençoou o pão, abençoou os peixes, agradeceu a Deus e mandou distribuir. Sobraram 7 cestos de pão aqui. Exatamente, foi 7 pães, sobraram 7 cestos. Na outra multiplicação, sobrou 12. Olha o que Deus fez. Tudo que Deus te dá é bom. Tudo que Deus te der é bom. Tudo que Deus te der é bom. Seja o que for, se foi Deus que te deu, fique feliz. Ah, pastor, a minha vida não é do jeito que eu queria, mas foi Deus que me deu. Eu estava conversando com uma pessoa, não gosto de expor, não vou expor. E eu para dar um exemplo à pessoa, para ver se não seguir obviamente, eu disse assim: ó, a esposa que eu tenho
ela não é a pessoa que eu almejei, que eu desenhei na minha mente. Mas Deus me deu. Eu amo a minha mulher. Abaixo de Deus, eu amo com toda a minha alma. A minha roupa, quem passa ferro sou eu. Ela não passa, eu não gosto que ela passe, ela não passa do jeito que eu gosto. Eu passo ferro na minha roupa. Minha camisa de domingo, você vê aqui, quem passa sou eu. Eu não gosto que ela bota a minha comida, porque ela não bota do jeito que eu gosto. Eu boto a minha comida. Desse jeito. Mas eu não quero uma empregada, eu não tenho uma empregada, eu tenho uma companheira. Eu tenho uma mulher que ora por mim, que dobra o joelho por mim e ora. Eu tenho uma mulher que eu pedi que Deus mudasse, e Deus foi mudando, e Deus disse, essa aí que vai ficar, desse jeito aí. Se Deus quiser mudar ela para melhor, vai mudar. Se Deus quiser piorar ela, vai piorar, mas é ela que Deus me deu, eu aceito. E eu vou amar ela desse jeito. Por quê? Foi um presente que Deus me deu. Eu não vou amaldiçoar as coisas que Deus me deu, eu não vou dizer, aí é onde é que está. Aí Deus te dá um pão, é seco, o pão está seco, é pão seco, não tem nada. Essa porcaria desse pão. Foi Deus que te deu esse pão. Essa roupa velha, foi Deus que te deu. Essa casa simples, foi Deus que te deu. É isso que a gente não consegue entender. A pessoa que busca Deus, que ela reconhece o que Deus fez por ela, que tudo que ela tem é Deus que provê, ela aceita tudo que Deus dá. Aí a pessoa acha que o dinheiro vai comprar alguma coisa. Não, só tem o dinheiro porque Deus deu a saúde para ganhar. O cara diz assim, estou rico e abastado, não preciso mais de nada. Sabe por que ele falou isso? Porque ele plantou e alargou as plantações. Aí deu uma colheita muito boa. Ó, a colheita foi maravilhosa. Aí ele alargou os celeiros. Quem foi que deu a colheita? Deus deu a colheita boa. Ele largou os celeiros. Ele disse, aí ele cresceu o orgulho, a soberba, e disse, estou rico e abastado, não preciso mais de nada. Ou seja, não preciso mais de Deus, que Deus me dê mais nada, está tudo lindo, não dependo mais de Deus, eu estou cheio de dinheiro agora. Aí Deus disse para ele assim, louco, ainda hoje pedirão a tua alma. Qual foi o conselho de Deus? Aconselho-te que venda tudo e compre vestiduras brancas e limpas. Vestiduras brancas, isso representa a santidade. Santidade aonde? Ó, na mente. Você sabe por que muita gente sofre? Por causa da ingratidão. A ingratidão. A pessoa um dia estava sofrendo, estava lá no fundo do poço. Aí Jesus olha assim, tem compaixão dela. Jesus tem compaixão dela e vou ajudar. Aí Jesus tira do fundo do poço, Jesus tira da lama, lava, limpa toda, cura, liberta, transforma, dá um dom, dá alegria, e a pessoa um dia está lá andando. Aí chega um dia a pessoa olha, essa vida, para que eu quero essa vida? Essa vida aqui, eu estava lá. Agora igreja, casa, igreja, casa, igreja, casa. Essa vida eu não quero não. Aí a pessoa vai embora. Aí vê sua vida. Isso se chama ingratidão. Aí agora sabe o que acontece? Aí volta para a estaca zero. Por quê? Esqueceu que aonde ela chegou, chegou por quem carregou ela? Deus. Agora não tem quem carregue, não tem quem conduza. Está perdido. Por isso que Jesus olhou e disse assim, ó, tem que mandar a multidão voltar para casa, mas eles caminharam 3 dias comigo. Se eles voltarem, vão morrer, vão cair de fome no caminho. Se eles voltarem sem mim, ó, eles agora estavam andando com quem? Com Jesus. Eles tinham que voltar para casa sem quem agora? Eles iam morrer. Porque enquanto Jesus estava com eles, jamais eles iam ficar desprovidos de alguma coisa. Mas agora eles tinham que se alimentar, ficar forte, para passar um período sem Jesus. Aí Jesus pega, multiplica esses pães, esses peixes e alimenta esse povo. Para que eles pudessem ter força para voltar para sua casa.
É isso que muita gente não entende. Outra coisa que a gente tira da lição, essa lição aqui, nesse texto. A gente não vem para o culto? A gente vem cultuar e buscar o que de Deus? Força. Para quê? Para voltar para onde? Porque em casa tem a lida do dia a dia, tem os problemas. E se você voltar fraco, você vai cair. A pessoa que não é alimentada por Jesus, no caminho de volta ela cai. Ela morre pelo caminho. Aí é onde que eu digo. E a gente precisa se alimentar da fé. Porque a fé, ela produz isso aí. Sem a fé não tem gratidão. Porque a fé faz você crer que existe um galardoador da sua vida. E você sabe que quem é o galardoador? Ou seja, quem te abençoou? Quem? Deus. Então, eu dependo de Deus para tudo. Então, se Ele me der um pouquinho hoje, eu estou feliz. Se Ele me der o muito, eu também estou feliz. Foi o que Paulo disse. Eu sei o que é ter fome e sei o que é ter fartura. Paulo está feliz com Deus, mesmo na prisão, mesmo sem nada. Posso tudo naquele que me fortalece. Era o que Jesus estava dizendo para esse povo aqui, nessa lição. Que eu e você precisamos aprender, ser contente com o que Deus dá. Por isso que as coisas não dão certo para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas não agradecem a Deus pelo pouco que tem, pelo pouco que Deus dá. Ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Quando a pessoa ela mostra a Deus que ela é contente, porque Deus nunca vai dar a ela logo de primeira um reinado, um poder, não vai. O cara que tinha tudo no começo, Deus tirou tudo dele para depois dar de novo para ele entender. Foi Jó. Jó tinha tudo, Deus tirou tudo dele. E Jó entendeu. Jó entendeu viver sem nada. E Jó entendeu como é viver com tudo. E Jó terminou a vida dele agora o quê? Mais rico do que antes. Tendo tudo melhor do que? Porque provou a Deus o seu valor. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e manda Abraão ir para o deserto. Lá no deserto, Deus manda Abraão sair, manda contar as estrelas, e disse aí, vai ser sua descendência. Vai ser a tua descendência. Disse para Abraão. Mas para isso Deus tirou Abraão da onde? De dentro da zona de conforto. Fez Abraão morar na terra do Egito. Fez Abraão passar por maus bocados. Fez Abraão estar num lugar onde não tinha nada. Porque Deus queria provar o seu poder. O discípulo diz aqui, olha o que o discípulo fala, que não tinha como alimentar aquela multidão, onde arranjar comida para toda aquela gente. Se tivesse comida ali, Jesus não iria mostrar o seu poder, a sua providência. É na escassez que Deus aparece. É na escassez que o projeto de Deus é concretizado. É na falta que Deus manifesta o seu poder. É quando você está passando por luta que Deus realiza um milagre. Porque se você estiver bem, você vai dizer, não foi Deus. Foi eu com a força do meu braço, foi eu com minha astúcia. No meu status, não sei se vocês já leram, está lá, quem vive pela fé não precisa de... Tem mais de 6 anos isso aí que eu coloquei esse status. Nunca tirei. Porque eu vivo pela fé. Fé que Deus sempre provê em minha vida. Que todo dia eu vou ter o pão de cada dia, que todo dia eu vou ter o que vestir, que todo dia eu vou ter minha vida. É o que eu creio. E todo dia eu agradeço a Deus pelo pouco. Todo dia eu agradeço a Deus pelas coisas. Agradeço a Deus pelos filhos que não são como eu queria. Não são como eu queria. Tem que ser sincero, não são. Eu queria que todo mundo fosse do jeito que eu projetei. Mas Deus até o momento não quis fazer ainda. Porque se Ele quiser agir no Deus, quem me impedirá? No dia que Ele quiser, Ele faz. Eu agradeço por eles. Pela mulher que reclama de tudo dentro de casa, que tem hora que me irrita. Eu agradeço a Deus pela minha baixinha. Ontem eu estava brincando com ela. Parruda, roliça. Ela, eu estou gorda, não sei o que, está bonita. Deixa aí, vou encher a cama. Eu dormindo apertado. Desse jeito. Aí não tem que correr de mim, aí tem que me agarrar de todo jeito e dormir comigo. Não fica correndo. Está grande.
Aí eu fico perturbando, eu perturbo o dia todo. Eu perturbo. Mas é isso, meus irmãos. Eu sou contente com quem? Com o que Deus me deu. Contente com minha vida. O descontente sempre vai viver, sabe como? Todo dia quebrando a cara. Começa um projeto, aí nunca tá bom, nada tá bom. Começa a fazer uma casa, não tá do jeito que eu queria não. Desmancha toda, vende, vai fazer outra. Compra um carro, e esse carro eu comprei, mas... aí vende e troca de novo. Aí troca de mulher, troca de carro, troca de roupa, troca de igreja. Aí todo dia está numa igreja. Porque nada está bom, para aquela pessoa que está insatisfeita. Não dá graças a Deus pelo pouco que tem. Como é que vai ter o muito? O ingrato, Deus nunca vai dar nada. Uma irmã estava conversando comigo hoje, falando de campanha. Ela disse, pastor, mas se quiser comprar um ar da igreja, não sei o que, tem que fazer uma campanha. Eu digo, campanha não. A gente vai lá, chama os irmãos e fala, irmão, quem pode ajudar aqui para comprar isso, o ar? Aí os irmãos, cada um vai dar a medida da medida que pode. Como Paulo ensina lá em Coríntios, cada um faça conforme Deus propõe no seu coração. Agora eu vou fazer. Eu vou pegar um óleo, botar no frasco e vou dizer, quem pegar o óleo aqui vai dar uma oferta de X que Deus vai abençoar. Pode até dar certo. Aí, só que tem uma coisa. Foi Deus que abençoou, ela disse, foi. A pessoa não foi curada pela fé, eu digo não. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se você ler, o que já está condenado, ele vai entrar no templo de Deus, sentar no trono de Deus e fazer milagres e prodígios e enganarão a muita gente. Pode, não se engane. Quando Deus faz as coisas, Deus não faz assim não. Deus faz como Jesus fez. Tem o que aí? Jesus pediu, vai trazer uma quantidade, disse ali, estipulou alguma coisa? Os discípulos trouxeram 7 pães. Jesus agradeceu a Deus e mandou distribuir e multiplicou. Porque o pouco com Deus não está na Bíblia, mas o ditado faz jus. Dê graças a Deus pela sua casa, pela sua roupa, pelos seus filhos, pela sua família que dá trabalho, é chata que só, tem hora que irrita, mas dê graças a Deus porque você tem uma família. Tem gente que não tem. Quem está sozinho? Dê graças a Deus que você tem uma roupa para vestir. Tem gente que está aí sem nada. Tem um teto, tem uma cama quentinha para dormir, porque a gente está dormindo debaixo do relento lá no viaduto. E aquele pão seco com café preto, porque tem gente que nem isso tem, precisa da doação do pessoal que passa no sopão. A multidão estava faminta e tinha que voltar para casa. Jesus olhou e teve compaixão daquela turma. Foi banquete ali ou foi só o pão e o peixe? Comida simples, foi o que Jesus deu. Aí Paulo vai dizer a Timóteo bem assim, lá no capítulo 5 de Timóteo. Paulo diz assim, Timóteo, tem gente que pensa que o evangelho é a maneira de enriquecer. Afaste-se dessas pessoas. Paulo dá um conselho a Timóteo, não fique longe dessas pessoas que não se contenta com o que tem, que quer enriquecer, que quer ter poder, que quer ter tudo. Fique longe delas. Aí ele diz, mas é claro que o evangelho é uma força, é uma fonte de riqueza para quem contenta com o que tem. Está lá escrito. Se contente com o que você tem, que Deus vai te dar mais. Se contente com o que Deus lhe dá. Aí eu estava até conversando hoje, e eu citei hoje Salmo 37 um bocado de vezes. Eu cheguei em casa depois, aí eu citei de manhã, citei mais tarde, citei agora de tarde, citando o Salmo 37. Davi diz, não tem inveja dos ímpios, eles perecerão. Agrada ao Senhor e ele satisfaz o desejo do seu coração, confia nele. Ou entrega a tua vida ao Senhor, mas ele fala, confia nele. Aí lá no versículo 25, ele diz assim, fui moço e agora sou velho, e nunca vi o justo ser desamparado. Nunca vi o que? O justificado, o justo, a quem Deus fez justiça, ser desamparado. E ele diz, e nem a descendência, ou seja, os filhos passarem fome. Ou seja, Davi está dizendo, se você entregar sua vida para Deus, se você viver uma vida de gratidão, de alegria, de contentamento com o que Deus faz com você,
De maneira nenhuma você vai ser desamparado, desamparada, e nem seus filhos vão passar fome. Não tenha inveja das atitudes das pessoas lá fora, das pessoas ruins, porque Deus vai cuidar de você. E Deus só confirma minhas mensagens. Por que me confirma? Porque quando eu converso com as pessoas, Deus fala a mesma coisa. Eu estava feliz porque eu tinha conversar com uma pessoa, e o que eu estava falando de manhã, aí o Espírito Santo usa uma pessoa para falar para mim. Eu dando um conselho, eu acabo ouvindo. Deus é provedor, irmãos. Deus é provedor. Não tenha medo. Não tenha medo de andar com Jesus. Você não volta para casa com fome. Você não volta para casa desamparado. Você não volta para casa sofrendo. Você não volta para casa padecendo para cair no caminho. Quem segue Jesus não passa fome. Quem segue Jesus não sofre o dano, não cai pelo caminho. Quem segue Jesus, ele vai sempre te dar o que comer, o que vestir, sempre ele vai prover na sua vida. Mas não abandone Jesus e não seja ingrato. Não seja ingrato. Não seja ingrato. Esses dias eu tenho vivido um dilema em minha vida, muitos problemas, e não é comigo, é com pessoas que eu cuido, que eu amo. Pessoas que eu amo, eu fico tentando entender, Deus, o que é que está acontecendo com fulano, Beltrano, Ciclano. Eu fico perguntando mesmo. Eu digo, Senhor, o que é que está acontecendo? Aí Deus me mostra, mais uma vez. Deus, tu lembra que uma vez tu fez a mesma coisa? Olha o que aconteceu com você. A mesma coisa está acontecendo. Toda vez que a pessoa começa a buscar Deus, e por um momento ele fica insatisfeito com Deus e se afasta, ele vai passar fome. Eu citei aqui o filho pródigo, não citei o filho pródigo? Ele se afastou do pai, o que ele conquistou acabou, e ele passou o quê? Fome. Desejou comer ração. Todo mundo que se afasta de Deus vai um dia desejar comer ração dos porcos, porque não vai ter o que comer. Estou falando em todos os aspectos. Não vai ter paz, não vai ter alegria, não vai ter sorte. Os problemas vêm e acarretam em cima da pessoa. Mas tem que ser inteligente, como aquele filho pródigo. Ele lembrou e disse: na casa do meu pai tem o quê? O servo dele tem o que comer. E eu estou aqui passando fome. Vou lá na casa do meu pai. Qual a atitude? Voltar para perto. Porque aonde Jesus está, tem multiplicação. Aonde Jesus está, tem sempre multiplicação. Aqui, Jesus estava ali, cuidando da multidão que seguia ele. Jesus jamais ia mandar uma multidão faminta para casa. Quando você vem buscar Jesus, jamais Jesus vai deixar você voltar com fome, caindo no caminho, padecendo. Mas quando você se afasta de Jesus, eu fico tentando imaginar a multidão, daqueles na multidão que deve ter ido embora antes. Quando chegou, recebeu a notícia: rapaz, a gente foi com Jesus até a beira do lago e ele deu pão a todo mundo. Aí a pessoa que não... Eita, e foi. Tu não comeu, tu não estava lá. Já aconteceu isso quando eu era pequeno. A gente saía, aí eu, bora lá que vai ter uma galinha gorda ali. Aí de dava. Aí demorava de dar, o pessoal, a caridade lá que ia aparecer. Aí uns cansavam, eu mesmo já fiz isso. Aí eu vou me embora, não vai sair nada aqui não. Aí daqui a pouco chegavam os colegas, tudo com o brinquedo no dia das crianças, rapaz. Com as bolas, com os carros. E tu não esperou, tu não ganhou. E rapaz, dava uma tristeza, uma raiva, porque não teve paciência de esperar. Foi embora. É isso aqui. É isso aqui. Jesus sempre vai multiplicar o pão para alimentar aqueles que o seguem. Jesus sempre vai fazer um milagre para aqueles que são gratos. Quem é grato a Deus nunca é desamparado. Quem é grato a Deus não volta para casa com fome. Quem é grato a Deus não volta para casa sofrendo. Quem é grato a Deus não volta para casa sem a bênção. Não volta de jeito nenhum. Diz assim: e os discípulos perguntaram: como vamos encontrar neste lugar deserto comida que dê para toda essa gente? O lugar o quê? A multidão estava onde? No deserto com quem?
Melhor estar no deserto com Jesus do que estar, na fartura com o diabo. Melhor estar no deserto com Jesus do que estar na fartura com quem? Os discípulos disseram: onde vamos encontrar? Olha o que Jesus diz: quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7. Responderam eles. Aí Jesus mandou o povo sentar-se aonde? No chão. Senta todo mundo aí, Jesus disse. Senta todo mundo. Depois pegou os 7 pães e deu graças a Deus. Então os partiu e os entregou aos discípulos. E eles os distribuíram ao povo. E eles tinham também alguns peixinhos. Jesus deu graças a Deus por eles e mandou que os discípulos distribuíssem. E todos comeram. Foi alguns que comeram ou todos? Todos comeram. E ficaram satisfeitos. Saíram o quê? Saíram satisfeitos? Saiu todo mundo o quê? Grato, alegre, satisfeitos. Todo mundo, ninguém saiu murmurando. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Com Jesus no deserto, tem para comer e ainda sobra. Prefiro estar no deserto com Jesus, comendo pão e peixe, do que estar no banquete com o diabo. Tem muita gente fazendo isso, saindo da presença para viver na força do braço. E vai passar lá. Eu estou no banquete, mas está com o diabo. Vai acabar e o diabo vai, e aí vai voltar, pedindo a Jesus arrego. Não tem inveja dos maus, eles perecerão. Eu prego o que eu vivo. Eu prego o que eu vivo. Tem dia que você chega lá em casa e você vai ver eu e minha mulher comendo um ovo cozido. Ô pastor, não é por falta de dinheiro não, é porque por algum caso Deus deixou eu não comprar. Não deu tempo. Quando eu chego no açougue ali, o menino já encerrou o açougue. Eu chego com dinheiro no bolso e não tenho como comprar. Eu vou terminar só contando uma coisa aqui. Tem um menino aqui, eu postei no status domingo uma pizzaria, não postei aqui? A Prime do menino aqui, ele fabrica pizza, que é nessa rua de trás aqui. LC Prime. Muito boa pizza, viu? Estou fazendo comercial do menino não, mas entre aspas. Ele chegou lá no meu trabalho, tem no dia do negócio das mulheres. Chegou lá em casa, desesperado que ele vende pizza, o computador dele deu problema. Aí ele chegou: o senhor tem aí um adaptador, um cabo VGA? Eu digo: tenho. Aí eu falei: é porque meu monitor apagou. Eu falei: é o cabo? Ele: eu acho que é o cabo. Eu digo: não vai ser não, irmão. Traz um monitor para eu dar uma olhada. Aí ele foi lá buscar. Quando ele trouxe o computador, eu olhei, eu testei o CPU no meu monitor. Não deu vídeo também. Eu falei: seu computador está com problema. É só CPU, ele não fala negócio desse não. Eu tenho que trabalhar, senão eu vou ficar sem trabalhar. Aí eu disse ele assim: deixa eu dar uma olhada. Eu tirei o pente de memória, estava queimado. Aí eu botei o do meu, tirei do meu, novinho. Tinha 2 pentes no meu. 8 mais 8, 16. Eu tirei um de 8 e botei. Aí deu vídeo, funcionou dele. Aí eu falei: leve, vai trabalhar, vai. Ele mesmo, eu digo: vá. Amanhã, segunda-feira, depois da manhã, segunda-feira. Aí a gente compra, eu compro no distribuidor, não vou nem te cobrar lucro. O preço que eu pagar lá, você paga aqui. Aqui, eu olhei assim, aí estava lá, R$75. Aí eu falei, ele pegou, comprou um teclado em minha mão. E aí foi embora, alegre. Ó, você tem uma pizza lá, o senhor tem uma pizza. Aí ficou. Eu até falei com o Ed no dia, que a gente ia comer a pizza, aí o Ed não foi. Aí ficou lá. Aí quando domingo acabou o culto aqui, eu fui levar o pessoal e o diretor queria comer uma pizza. Aí eu lembrei, eu falei: você que tá aberto? Eu peguei e mandei o zap. Ele: agora, eu tô fazendo, estiver pronta. Digo o sabor, digo do jeito que você quiser aí. Você vê, eu tinha comprado pão. Quando eu cheguei da igreja, eu tinha comprado vinho para os meninas, eu comprei o pão. Eu não comi o pão, eu comi a pizza. Aí você olha o que aconteceu. Você vê, a minha bondade gerou uma bondade. Generosidade gera generosidade. Ou seja, eu me contentei. Se fosse outro, aproveitava para querer ganhar o dinheiro do rapaz. Eu não, eu preferi ver ele ganhar o pão de cada dia. Tá vendo?
É isso que a gente fala, gente. Quando eu e você entendemos que nós somos contentes com o que Deus nos dá, Deus sempre vai prover. Eu tinha comida em casa, mas a minha mulher queria comer uma pizza. E aí Deus tinha provido uma pizza na semana, 15 dias antes. Tá vendo? Então, reclamar para quê? Agradece. Agradece, só não aceita ser oprimido. Não saia da presença de Deus, não, fique na presença. Não busque Deus quando o problema chegar, não. Busque Deus sempre. O problema é que as pessoas elas buscam Deus só quando está passando fome, igual o filho pródigo. Só lembra do pai quando está passando. Aí Deus agora vai castigar um pouquinho, até aprender. Vai. É igual aquela quando a gente não chegava para almoçar, a mãe botava comida, não chegava para almoçar. Agora você vai esperar agora. Você vai esperar todo mundo para depois você comer. É o que Deus vai fazer com muita gente. Ali Deus multiplicou. Mas os que sentaram logo na frente foram os primeiros a receber. Teve quem demorou para sentar, ficou lá no fim, comeu, mas demorou. Amém? Gratidão. Melhor é estar no deserto com Jesus comendo pão e peixe do que estar no banquete com o diabo. Quem entendeu Jesus? Não largue de caminhar com Jesus por nada. Aconteça o que acontecer, fique perto de Jesus. Sempre Ele vai multiplicar o pão e o peixe. Agradeça, faça o que Jesus fez. Agradeça pelo pouquinho. Ô pastor, está tão difícil. Mas Deus não vai deixar você passar fome, não. Deus não vai deixar você sofrer, não. Deus vai te prover, vai te suprir. Vai te suprir do amor ao pão. Amém? Amém. Do amor ao pão. Vai te suprir. Glória a Deus. Bora ficar de pé que a gente vai louvar a Deus. Aqui, ó. Você quer ver exemplo? Você está pensando que é fácil pregar terça e domingo? Ainda bem que também está dando aula quinta. Já me aliviou um bocado. Você está pensando que é fácil fazer um sermão para terça e domingo? Todo domingo você tem que fazer isso aqui, ó. Aqui sentar, trabalhar e ainda meditar para pregar. Eu preguei essa mensagem hoje para uma irmã lá no trabalho. Vai ensaiar a mensagem. Eu prego para o cliente. Eu prego para o cliente. Prego para a mulher em casa e de reta. Eu fico pregando. Mas Deus me dá sempre o pão para eu dar a vocês. Tem dia que eu levanto. Senhor, cadê o grupo de louvor? Senhor, vou pregar o que para esse povo hoje, meu Deus? O que é que eu vou pregar para esse povo hoje? Vou pregar o que para esse povo? Aí Deus fala, vai pregar isso. Mas Senhor, o Senhor bota para eu ler isso aí. Aí às vezes eu tenho que ler um capítulo inteiro, brincadeira. E eu sou meio ruim de ler. Leio devagar demais. Não leio igual o povo que sabe ler ligeiro. Eu leio catando as letras. Aí eu leio um capítulo inteiro para fazer um sermão. Ainda vou procurar tópicos, mesmo de coisa. Mas Deus dá o pão. Deus dá o pão. Eu vim no carro falando com o Beri ali, quando a gente foi buscar ela. Eu ia buscar 6 horas, eu saí quase 6. Eu ia buscar 5h45, porque ia pegar às 6 horas. Aí eu tive que sair 5h54. Porque eu acabei de terminar o serviço do pastor Calado. É Adilson Calado o nome dele, lá de Santa Bárbara. Eu acabei de terminar o serviço, ele ligou para mim, pastor, amanhã está pronto, tá o áudio ali, mandou o áudio para mim. Está pronto amanhã, eu tinha acabado de terminar. Deus já me deu o pão de amanhã. O pão de hoje eu já ganhei, e o pão de amanhã Deus já me deu. Glória a Deus. Glória a Deus. Levanta sua mão assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. O teu povo levanta a mão como eu também levanto. A nossa mão, Senhor, erguida é sinal de pedido. Estamos erguendo a nossa mão, para que o Senhor nos dê a bênção. A bênção sobre nós. Como o Senhor fez naquele deserto. As pessoas ergueram as mãos para os discípulos dar o pedaço de pão e o peixe. A gente também está assim, pedindo. Dá o nosso pão e o nosso peixe, Senhor. Para que nós possamos ir para casa fartos, saciados. Oh Deus, que nada, Senhor, dentro de nós venha faltar.
do amor ao pão, Pai, como o Senhor fez. Nós te agradecemos pelo pouquinho que temos, porque o pouco com o Senhor sempre será muito. Nós vamos sempre nos fartar com o pouquinho que o Senhor deu. Foi um pedaço de pão e um peixe, um pedaço de peixe, e todos ficaram cheios. Não foi muito não foi um banquete não, foi um pedaço, e não foi ninguém com fome para casa. O pouquinho que o Senhor dá é o suficiente. O pouquinho que o Senhor dá nos faz feliz. O pouquinho que o Senhor dá nos realiza. O pouquinho que o Senhor dá, Senhor, faz a gente ser grande e forte diante de todos. O pouquinho que o Senhor dá para a gente voltar na caminhada sem morrer no caminho. Deus, eu só peço uma coisa a Ti: que nós possamos chegar com essa gratidão em casa, junto com a nossa família. Que os ingratos entendam que nós não estamos preocupados com riquezas, nós não estamos preocupados, Senhor, com poder, nós estamos preocupados com a Tua presença, de estar contigo. Pode ser no deserto, pode ser onde for, meu Pai, nós estamos contigo. É isso que é importante. Abraão estava com o Senhor no deserto, e lá o Senhor o abençoou. O povo estava com o Senhor no deserto, e o Senhor deu de comer. Ah, meu Deus. Então nós precisamos somente da Tua presença. A Tua graça nos basta. Somente o Teu poder nos satisfaz. Que o Senhor faça, meu Pai, na nossa vida conforme o Senhor quer, e não o que a gente quer. Que a nossa família possa ver em cada um de nós o Teu poder, o Teu amor, a grandeza do Teu Espírito na nossa vida. E através da grandeza do Teu Espírito, eles possam Te servir, Te seguir. Deus, em nome do Senhor Jesus, que a nossa casa seja edificada através dessa palavra, que a nossa vida seja edificada através dessa mensagem, ó Pai, e que todos na nossa família possam se converter através do testemunho de vida que nós damos, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o louvor, e que depois do louvor, Senhor, possamos ir para casa saciados como aquele povo, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus.